15º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as leituras da Palavra de Deus neste 15º domingo do tempo comum ano A
traz para nós em primeiro plano Isaías capítulo 55, versículos 10 ao 11, onde mostra para nós a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma força excepcional, é capaz de superar qualquer obstáculo e executar a vontade de Deus. Diz o profeta: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar a semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus não é lançada a nós à toa. Ela não se perde. Ela tem um objetivo, e o objetivo é claro. Assim como a chuva e a neve não cai à toa do céu, mas vem irrigar a terra para fazer germinar a semente para que cresça e dê frutos, assim é a palavra de Deus. Lembro também desta eficácia da palavra, quando Deus diz aos discípulos: quando entrardes numa casa, diga, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela volta para vós. Ou seja, a palavra de Deus não se perde. A palavra de Deus é eficaz e tem um objetivo concreto, que é realizar a vontade de Deus. A segunda leitura de hoje é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23, diz que a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Ou seja, diz que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Até a criação geme como em dores de parto. E por quê? Por causa do mau uso que o homem tem feito da obra da criação. Nós vemos hoje de uma maneira muito clara, o famoso fenômeno El Niño, os ciclones, as secas, o calor em demasia pelo efeito estufa devido à poluição e tantas outras coisas que o nosso mundo vem sofrendo, os rios poluídos. Então, o pecado do homem, a ganância desmedida do homem, faz toda a criação sofrer e gemer. Mas no momento em que chegar o momento da vitória, da revelação, da ressurreição e da glória, toda a criação também sentirá esta alegria. Então, esta palavra de força e de fé, não somente ela mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos agora interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. A vitória do homem na glória de Deus é a vitória de toda a obra da criação. E o evangelho de hoje, que fala da semente do semeador, o semeador é o Jesus Cristo, a semente é a sua palavra. Mas vemos algo importante, é o solo, a terra. A terra é o coração do homem. E Jesus mesmo aqui explica esta parábola. E por que ele fala em parábola? Ele diz, eu falo em parábola porque eles haverão de ouvir sem nada entender, haverão de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Então, esta má vontade do homem que se fecha à palavra de Deus, é ela que não dá a abertura do acolhimento e do produzir frutos e de alcançar o reino. Então Jesus coloca aí 4 modelos de coração. O coração é essa terra. Então a primeira é
A semente que cai no chão duro. A pessoa ouve a palavra, mas o coração está duro. Então, a palavra não penetra no coração. O maligno vem e rouba. Como um pássaro que pega uma semente no chão. Ela não penetra. Depois ele coloca um outro terreno. O semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que recebe com alegria a palavra de Deus, mas não tem raiz em si mesmo, falta profundidade. Então, é aquela fé que fica só na linha do sentimental, mas logo se apaga. Depois, fala da semente que caiu no meio dos espinhos. Se ali tem um espinheiro, é porque a terra é fértil. Porém, o próprio espinheiro, ele abafa. E o que é este abafar? Ouvimos a palavra, acreditamos, ela pode estar enraizada em nós, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Então deixamos nos preocupar por coisas secundárias, terciárias e deixamos o essencial de lado, que é a palavra de vida e salvação. E depois, a semente que caiu em boa terra, aquele que ouve a palavra, compreende essa palavra, acolhe no teu coração e procura colocar em prática. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Cada um segundo os dons, talentos, qualidades e virtudes que Deus concedeu. O importante é produzir frutos de bondade, de amor, de justiça, de solidariedade, de fraternidade para com as pessoas. A prática da palavra de Deus é ela que consiste num coração bom, um coração acolhedor, terra fértil, que produz almas para o reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração seja uma terra fértil para Deus, que produzamos muitos frutos para a honra e glória do Senhor, pois os dons vêm dele mesmo. Feliz daquele que acolhe essa palavra e põe em prática na relação com os homens e mulheres do nosso tempo. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.